Eu senti a necessidade de a gente explicar um pouquinho qual é a real indicação da mamoplastia de recuperação rápida, como que a gente define qual vai ser a paciente, como é a técnica, o que diferencia isso de uma mamoplastia tradicional, se a gente vai ter realmente a possibilidade de indicar para todas as pacientes. Primeiro vamos falar sobre a diferença de uma mamoplastia tradicional para a técnica dita recuperação rápida, hashtag R24H, 24 horas, Fast Track Recovery, braços livres, arms free, qualquer forma que se chame essa técnica. Na prática é uma técnica aí que eu já falei outras vezes, quem acompanha aqui sabe, foi desenvolvido por um cirurgião americano. No início dos anos 2000, os seus pupilos aí foram aprimorando, né? E hoje a gente tem o que se conhece por mamoplastia de recuperação rápida. Nada mais é do que uma mamoplastia de aumento, então só vai ser indicada para pacientes que têm mamas pequenas, sem flacidez, sem queda, e essas pacientes vão ser submetidas a uma mamoplastia de introdução de implante. Não é necessário ressecção de pele, ajuste do tamanho das areolas, posicionamento das areolas. Não há necessidade de ressecção de qualquer quantidade de tecido mamário, além da incisão e introdução da prótese. Então é uma técnica exclusiva para mamoplastia de aumento em pacientes com mamas pequenas, ok? Sem flacidez. Essa técnica, na prática, é uma mamoplastia que é a evolução da técnica tradicional. A cirurgia plástica evoluiu para técnicas mais refinadas, materiais que propiciam que o cirurgião tenha mais refinamento na dissecção dos tecidos, que ele reconheça a anatomia do paciente com mais precisão, gerando menor sangramento, gerando menor trauma e possibilitando menor processo inflamatório no pós-operatório. Há algumas décadas, a mamoplastia de aumento ou introdução da prótese de silicone era entendido como um processo simples. A gente simplesmente criava o espaço e introduzia a prótese sem muita avaliação de alguns pontos. Ao longo dessas 6 décadas de evolução da cirurgia mamária com prótese, os cirurgiões foram se adaptando aos problemas que eram criados a partir da técnica tradicional de simplesmente introduzir a prótese. Hoje, a nossa preocupação é gerar uma estruturação para que essa prótese tenha uma fixação adequada, para que essa prótese não fique com folga na loja, não gere outros problemas para a paciente e que a gente minimize as complicações conhecidas ao longo dessas 6 décadas. A gente tem pontos a serem seguidos rigorosamente, materiais a serem utilizados, método a ser seguido, conhecimento da anatomia e extremo respeito à complexidade dessa cirurgia, que começa lá no consultório, na avaliação da paciente, na precisão do cirurgião indicar o modelo da prótese, a superfície que reveste essa prótese, qual o plano que nós vamos colocar, a utilização do músculo, como que nós vamos inserir essa prótese abaixo do músculo, qual vai ser a técnica escolhida para abrir essa loja abaixo do músculo, como que nós vamos reconhecer as artérias perfurantes que nutrem a região mamária, para que a gente não tenha sangramento, para que a gente identifique antes de cortar a artéria, a gente consiga então, a partir de uma cirurgia detalhista, minuciosa, ter a possibilidade de imediatamente, após o término da cirurgia, introduzir alguns pontos aí que vêm da fisioterapia dermatofuncional especializada em pós-operatório de cirurgia plástica, agregando esses pontos, e aí a gente liberar os braços da paciente para movimentos cotidianos a partir de 90 minutos após a introdução das próteses. Então a paciente já sai do hospital com os braços livres para movimentos cotidianos. Claro que nós vamos ter algumas restrições a movimentos com carga, a alguns movimentos que a gente não pode fazer, mas dirigir, fazer as suas atividades cotidianas, tornar o trabalho em atividades sem carga, sem esforços, mas já podendo dirigir, já podendo trabalhar no computador, já podendo se vestir sozinha, já podendo lavar a cabeça. Então essa técnica possibilita, em última análise, que pacientes que não têm 15 dias de afastamento do trabalho, que tenham aí 5, 7 dias para fazer a cirurgia, elas conseguem fazer com segurança. Eu não gosto de entrar no sensacionalismo de que a gente em 24 horas obrigatoriamente já está fazendo a paciente voltar ao trabalho. Medicina não combina com esse tipo de promessa, mas com certeza a gente consegue entregar um resultado muito mais rápido do que se entregava há uma década atrás e alguns anos atrás. Em resumo,
A mamoplastia de aumento com protocolo de recuperação rápida é a evolução da mamoplastia tradicional. Eu realizo essa técnica inclusive para pacientes que eu não vou liberar os braços. Por quê? Porque a gente sempre vai querer fazer uma cirurgia mais refinada, com menos trauma. Isso não quer dizer que as pacientes não vão ter dor no pós-operatório, isso não quer dizer que a gente não possa ter complicações, porém a gente reduz a taxa de complicações. Liberando os braços, parece contraditório, mas muitas vezes a gente liberando essa musculatura, a gente consegue que essa paciente tenha menos dor. Então vem aí para nos ajudar, é uma evolução com certeza, e eu acredito plenamente que é o melhor caminho hoje em dia para quem busca mamoplastia de aumento. O universo das cirurgias mamárias hoje não é mais como era há uma década, 2 décadas atrás. Sem dúvida, é uma área cada vez mais complexa, cada vez mais minuciosa, cada vez mais com mais exigências, tanto da parte da paciente como da parte do cirurgião. Sem dúvida, hoje nós temos uma cirurgia mais refinada, mais segura e com menor taxa de complicações. Mas a gente deve selecionar a paciente, instruir a paciente, esclarecer a paciente, e não é indicada para todas as pacientes essa técnica. Então sigamos realizando a medicina com qualidade, sendo transparentes e honestos com as pacientes e sem sensacionalismo. Quem tiver interesse, agende uma consulta e a gente conversa com calma no consultório sobre o seu caso.